Ladies and gentlemen, I have a grave announcement to make. Em Brasília. This is BBC Radio 5 Live. News or entertainment. At all night. Environment groups in Brazil are disappointed by the decision of the Brazilian government to give its initial approval to the construction of a huge hydroelectric dam in the Amazon rainforest. They say that it will cause devastation. The Belo Monte Dam, on a tribute of the Xingu River in northern Brazil, would be the third largest in the world, and it's expected to provide electricity to Brazilian homes. A questão Belo Monte já é de longa data, é do tempo da ditadura militar. Foi aquela assembleia em que a Tuíra, uma índia caiapó, colocou facão aí no rosto do Muniz, Antônio Muniz, que era presidente da Eletronorte. Essa foto virou quase que a logomarca da luta contra Cararaó. Cararaó em grito de guerra caiapó. Mas o governo militar arquivou. Suspendeu seu projeto, adiou-se, o Banco Mundial disse que não ia financiar coisa nenhuma, que o governo queria 500 milhões de dólares do banco. E reapresentou-se aqui em Belém, quando veio toda a diretoria da Eletronorte, para mostrar que o principal fator negativo tinha sido superado, que era a área de inundação. Aí eu fiz meu cálculo, me levantei, que eu estava na primeira fileira, e disse ao presidente da Eletronorte, que era o José Antônio Muniz Lopes, o mesmo personagem da Índia Tuíra, e disse para ele, mas Antônio, pelos meus cálculos aqui, Belo Monte vai ficar 4 meses parada. Não tem água para Belo Monte. Belo Monte vai gerar o tal dos 11 mil megawatts durante 4 meses no máximo por ano. Deve passar 4 meses desligada. Não é sério isso. Então ela vai de 11 mil durante 3 meses, vai baixando, e durante 5 meses não produz nada para que tenha a média de 4 mil. É absurdo isso. Né? Mas tem solução. Faz outra barragem, faz outra, até São Félix lá em cima. Isso está planejado, só que está sendo escondido, ocultado. Como é que você vai fazer um empreendimento, construir a segunda maior barragem do Brasil, gastar mais de 30 bilhões de reais para uma coisa que vai ficar parada 3, 4 meses? Então, este é um problema sério, técnico, que eles não vão resolver. É indispensável construir energia a montante de Belo Monte para viabilizar Belo Monte, coisa que a Eletronorte diz que não vai fazer. E o governo diz que não vai fazer, vai ser uma única hidrelétrica. Isso é uma mentira, não pode ser uma única hidrelétrica. Nada hoje juridicamente impede o setor elétrico de fazer as outras barragens. Se fizer as outras barragens, você vai aumentar os reservatórios e aí você alaga todas as outras terras indígenas, a montante do rio. Eles apresentaram um estudo de impacto ambiental que não tinha, foi um dos primeiros problemas, que não tinham todos os elementos que precisavam ser analisados no estudo de impacto ambiental. E mesmo assim, o IBAMA aceitou o estudo de impacto ambiental e concedeu a licença prévia. Então, vários assuntos ali ficaram sem ser estudados ou não foram estudados na profundidade que mereciam ser estudados para que a gente saiba os efeitos disso aí. Para você ter uma ideia de um desses assuntos, onde pesa uma grande dúvida, é que na Volta Grande do Xingu, no trecho de 100 quilômetros dessa Volta Grande, nós vamos ficar com uma vazão tão reduzida, o rio vai ser cortado e vai ficar praticamente seco naquele espaço de 100 quilômetros, e que não vai haver possibilidade de sobrevivência de algumas populações tradicionais, como 3 populações indígenas que estão localizadas exatamente nessa área. As pessoas que estão ali vão perder o peixe, a floresta vai secar, porque essa floresta é uma floresta que depende desse fenômeno de inundação e de seca, então essa dinâmica vai desaparecer, então essa floresta vai toda sofrer mudanças, né? Então toda a fauna, a flora vai sofrer drásticas mudanças e essas populações elas vivem desses recursos naturais. E essas comunidades são simplesmente ignoradas. O governo federal, infelizmente, agora insiste em dizer que essa população local não vai ser atingida. Nenhum
índio vai ser atingido. E é verdade. Sob esse ponto de vista, esse ponto de vista de que só é atingido quem é afogado pelo reservatório. E escreve isso dizendo que não vai ser atingida. E daí não há necessidade de passar pelo crivo do Congresso Nacional, que dispõe nas suas medidas transitórias a necessidade de consulta indígena e aprovação pelo Congresso Nacional. Parece meio diabólico o que eu estou dizendo, mas foi com essa percepção que se definiu a concepção do novo projeto de Belo Monte. Como é que um país que comete esse crime pode se posicionar lá fora como defensor do meio ambiente? Sabe, nós vamos fazer essa denúncia. A ideia é constranger o governo brasileiro mesmo para que ele recue, não porque ele ter uma consciência ambiental, mas vai recuar pelo constrangimento que vai sofrer perante os outros países, perante a opinião pública mundial. A lot of people believe that this is a Brazilian project that is being funded by the Brazilian taxpayer. It is, but there are many other interests behind it. That's why it is such a powerful project. And these interests are French, they're American, they're Chinese, German, Austrian. There are a lot of interests behind this project and others like it that need to be exposed. And I'm trying here to tell you about the French interests because they are important. The French government owns 36% of GDF Suez. It owns another 21% of Alstom. They're building the Jirau Dam on the Madeira River. They own Tractebel, a giant Brazilian company. They have 13 large dams that they run in Brazil. They've recently built the Estreito Dam. These are disastrous projects that demonstrate flagrant disregard for environmental sustainability and human rights. Et j'aimerais beaucoup aussi que vous m'aidiez à mener mon dernier combat. Je vais vous aider. Et quand vous viendrez en France, je serai très heureux de vous recevoir. The Kayapo, and Haoni in particular, is a spokesperson for the resistance, the indigenous resistance to this project. So if he speaks badly of Belo Monte, it's actually working against the French government's interests in its private sector companies that operate in the Brazilian Amazon to build these giant dams. France tries to position itself as a country that supports human rights. How can it own stake in companies like GDF Suez that are blatantly violating human rights and destroying the environment in the Amazon? This has to be exposed. I organized a joint meeting with UN officials from different United Nations human rights mechanisms in order to make it more effective, so that Raoni doesn't need to speak to one and then to the other, but that it's really like a joint effort of the UN system. And they were very interested, as you know, the UN already did some measurements with Brazil in regards to Belo Monte. So they are interested, you know, to have direct follow-ups. When the delegation arrived, Raoni, Bemoro and Tau, they came out and the first thing they said, "Oh my God, Rebecca, we have been held hostage by this NGO." They said actually the name of the guy, Jean-Pierre. Jean-Pierre Duturieux is a founder of the Association Forêt Vierge. Bien sûr, son combat en Amazonie est celui contre le barrage de Belo Monte. Mais c'est un combat qu'il mène au Brésil. Ici en France, ce qu'il veut faire, ce n'est pas polémiquer sur ce sujet, mais surtout obtenir des fonds pour terminer le bornage de sa grande réserve. They were not successful in silencing him. He still spoke out against Belo Monte, but they tried very hard to keep him away from the press and to keep his message silenced against this dam. Os rios da Amazônia hoje são vistos como um grande mercadão de megawatts. Só bom dia. Obrigada por esperarem aqui para nos ouvir, né? Uma oportunidade única de falar sobre o futuro aí da Amazônia como grande ativo aí, né, para o planeta, não só para o Brasil. Hoje a Amazônia contribui com 10% da geração de toda a energia do país. Até 2020 isso passa a atender 23% da demanda. Só que aumenta a oferta de energia para o país em 45%. Gente, nesse caso, não estou falando só de Belo Monte. Estão previstos aí até 2020 cerca de 130 hidrelétricas esparramadas aí pela Amazônia. E essa energia toda vai servir para as indústrias eletrointensivas e para as grandes mineradoras aqui da Amazônia que estão destruindo com a floresta. A indústria do cimento, a indústria siderúrgica, a indústria dos chamados metais não ferrosos, e aí está o alumínio,
os ferroligas, que é um ramo na metalurgia, a indústria química e a indústria de papel e celulose. Esses 6 setores industriais são responsáveis, no seu conjunto, pelo consumo de 30% da energia elétrica no país. Temos a 8ª maior fábrica de alumínio do mundo e o que é que nós exportamos? Minério bruto. Nós atendemos 15% das necessidades do Japão, que está a 20 mil quilômetros de distância. O nosso país se insere na economia globalizada como um mero produtor de bens primários de baixo valor agregado e alto conteúdo energético. E é isso que se dá o nome de desenvolvimento. Então, é um modelo colonial. Eu digo que a Amazônia vai continuar crescendo como rabo de cavalo. Quanto mais cresce, mais é para baixo. Repare no estrago que já fez Tucuruí. E se Belo Monte acontecer, não será diferente. Para dar lugar a 5 hidrelétricas gigantescas no Rio Tapajós, os parques nacionais da Amazônia foram reduzidos por medida provisória. Tudo isso com um objetivo muito claro, que é o de mineração em unidades de conservação e de mineração em terras indígenas. Essas são publicações do Instituto Socioambiental e mostram quais são as áreas indígenas e unidades de conservação requeridas pelas empresas mineradoras e qual é o tipo de minério que elas desejam extrair dessa área. Depois eu não acredito, é isso que é pior talvez, eu não acredito que vão cumprir as condicionantes. A gente já sabe agora de Porto Velho e de Geral e do Rio Madeira que não cumpriram. Se o Brasil precisar mesmo do meu sangue, que é a água que corre, não serei o primeiro, nem o último a dar o sangue pelo Brasil. Façamos isso, a gente vai chorar, provavelmente tomar um porre, certo? Falar poesia para burro, lamentar, mas cessa tudo enquanto a antiga musa canta, porque uma voz mais alta se alevanta, a necessidade premente do meu país. No momento, a necessidade premente é das empreiteiras, é desesperado. Só quem precisa agora de uma grande monumental obra são as empreiteiras. Em 2001, o governo federal dizia que essa obra era tão magnífica, tão boa, que ela ia ser tocada toda pela iniciativa privada. As empresas privadas iam querer fazer isso. Depois de 2008, quando o estudo de impacto ambiental foi feito e mostrou que o volume de energia não chega a ser 60% daquilo que é a capacidade da hidrelétrica, por conta da própria vazão do Xingu, nós temos o governo federal à frente. O que vamos chegar à conclusão é que Belo Monte foi imposto por uma necessidade estabelecida arbitrariamente, com um custo que vai ser elevadíssimo. Porque, por exemplo, a Odebrecht e a Camargo Corrêa, que eram os principais sócias na concessionária da energia, desistiram do negócio. Deixaram de ser concessionárias, pularam o muro e passaram a ser construtoras, o que é que elas são, empreiteiras de obra. Ao invés de investir no negócio delas, elas vão receber pela prestação de serviço a essa concessionária. Quem assumiu o lugar delas? A Xerxes, a Eletronorte, a Eletrobras, ou seja, dinheiro estatal. Os fundos estatais, das empresas estatais. Quem vai dar o dinheiro? 70% BNDES. Então, o que é que mudou no modelo anterior em que o poder público bancava e levava o endividamento brasileiro lá para cima? Quem mudou? Apenas a linguagem. O modelo é o mesmo. Antes era o regime militar, o PSDB, o PT. Para a Amazônia não muda nada, porque o modelo continua a ser colonial. A barragem veio, tá aí. Mas quem é que está lucrando com isso? Nós? Não. Quem está lucrando são eles. Os poderosos, que os humildes não estão lucrando. Porque se estivesse sendo lucrado, nós tínhamos sido lucrados quando nós expulsaram lá da nossa área.
que não quiseram dar dinheiro suficiente para nós comprar uma casa digna para nós. Você vê o sofrimento que a gente tem esse tempo. Não tem uma ilha para acampar, muitas vezes, quando chega o inverno, com 30 dias tá tudo no seco de novo. E se a barragem vir, nós vamos ficar de onde? Que vai ficar definitivamente no fundo d'água, né? Então não vamos ter peixe, porque o fruto vai se acabar. O rio vai encher, muitos peixes que dependem da pedra para desovar, igual o tucunaré, o acari, esse peixe ele não vai mais ter como ele desovar. Então a situação nossa aqui é caótica, difícil, uma situação muito triste. E os órgãos competentes aqui, eles não olham, eles olham para dinheiro. Porque o IBAMA, contra liminar, já foi embargado e toda semana tem outro liminar dando ponto positivo para a construção da barragem. Por quê? É porque cai dinheiro. Um vem assim num projeto, cai fora, vem outro, e todos que entram aqui saem ricos. E a gente só fica com sofrimento. Igarapé Altamira, que com certeza não só o Igarapé Altamira, como também o Igarapé Ambé, o Igarapé dos Panelas, né, vão ser impactados, vão ficar submersos e toda essa população que mora em toda essa região vai ser realocada para qualquer outro local. Com a construção de Belo Monte, há o compromisso do empreendedor de Belo Monte, do dono de Belo Monte, que é a Norte Energia S.A. Essas pessoas serão remanejadas dessas palafitas onde moram hoje para casas de alvenaria, higiênicas, com segurança. Então, só por esse lado, então, eu diria que não haverá desalojamento de pessoas. Não, eu diria que são 4.000 pessoas que serão beneficiadas com a obra da hidrelétrica de Belo Monte. O que eu vou fazer? O cara que nunca estudou, analfabeto, só trabalha na roça, ele vai fazer o que na cidade? O cara impensar, colocar na cabeça, o negócio não é fácil, entendeu? O camarada, depois de velho, que nem eu, vir para a cidade ou para outro canto sem saber nem o que fazer, por causa de uma obra que vai destruir tanta natureza, a vida do povo, isso é muito difícil. Não é fácil, não. Eu não me interessa dinheiro, porque o que dão é um pouco de dinheiro, esse dinheiro acaba, a gente vai morrer de fome, porque esse dinheiro acaba. E aqui na terra, com os poderes de Deus, nós estamos seguros, porque aqui nós temos todos os alimentos, pode fazer todo plantio, é a banana, é o cará, é a macaxeira, é a mandioca, é o feijão, é o arroz, a nossa terra é garantida. As condicionantes, algumas delas são exatamente para preparar a região para esse fluxo populacional. Os dados do próprio governo são os seguintes: Altamira tem hoje 95.000 habitantes. A expectativa de que essa população nova vá chegar é de 100.000 habitantes. Então você vai ter o dobro da população em um período de mais ou menos um ano, numa região onde os serviços essenciais são extremamente precários. E os hospitais que tem hoje estão lotados, não cabe mais ninguém. Entendendo? E a imensidade de gente que vai vir para Altamira, de 95 a 100 mil pessoas, não tem condição. Vai ser uma calamidade dentro de Altamira e região. Uma região extremamente conflituosa. Nós estamos falando de uma região onde morreu a irmã Dorothy, onde morreu Ademir Federici, Dema, um dos líderes contra Belo Monte, por sinal, onde morreu também por conflitos agrários em Altamira um sindicalista chamado Brasília, que era muito conhecido na região, e tudo isso aconteceu num espaço de 7 ou 8 anos. How can we help bring an awareness of what's happening? Because we have many magnificent animals, birds. We desire that the future generations have a chance to know about these. Essa população que vai chegar não vai ser absorvida pela hidrelétrica, mesmo porque o máximo de empregos que ela vai poder gerar, e são dados oficiais, gira em torno de 19.000 pessoas. Altamira tem muito caso de estupro e violências contra a mulher, violência sexual. A situação das meninas, né,
são levadas, enganadas para trabalhar em casas de família e são jogadas dentro dos prostíbulos. Isso é uma realidade que está acontecendo agora lá em Rondônia, né? E em Tucuruí não foi diferente, em todos esses barramentos, esses projetos de barragem. Eu me lembro de Tucuruí, tinha uma rua só uma rua, tinha 325 cabaré. A cidade de Tucuruí, na época, servia só como cabaré para o povo que trabalhava na barragem. Então, desse jeito não pode continuar. Altamira não pode ser assim. Altamira não pode ser transformado num cabaré da usina. Imagine, o rio agora está na nossa frente. Altamira está à margem do rio Xingu. E na época das enchentes, quando o rio está com seu volume d'água grande, ele invade uma parte. Quer dizer, nós chamamos a parte alagada, mas Altamira vai virar uma península, margeada por um lago podre e morto. Estamos no clima tropical. Um lago, do jeito como é concebido, vai ser o viveiro de tudo quanto é mosquito, praga de mosquito e doenças endêmicas. E a prova disso é Tucuruí. O povo que vivia na margem foi embora, não aguentou, simplesmente não aguentou. Belo Monte já derrubou 2 presidentes do IBAMA, sabe? 2 que se recusaram a assinar licença. Teve um parecer, antes da liberação do leilão, da licença prévia, saiu um parecer assinado por 6 técnicos do IBAMA, dizendo que Belo Monte era inviável. Esse parecer foi rasgado, demitiram essas pessoas, e no outro dia saiu um outro parecer dizendo que sim, Belo Monte podia ser construído. O IBAMA desrespeita seus próprios técnicos, o IBAMA desrespeita a sua própria competência, o IBAMA desrespeita o papel constitucional que ele tem. A gente está falando de uma hidrelétrica que não vai funcionar durante 2, 3 anos só, que vai funcionar durante mais de 100 anos. Entendeu? Então, acho que poderia ter um pouco mais de responsabilidade, né, de entender o que é essa região, de realmente preparar essa região para um empreendimento desse tipo, de internalizar os custos socioambientais de um empreendimento desse tamanho. É isso que acho que a gente tem que aprender no Brasil. Porque talvez muitos dos empreendimentos que estão planejados hoje, se tiverem esses custos socioambientais internalizados, eles não são viáveis economicamente. Entendeu? Então, vocês são contra hidrelétricas? Não, a gente é contra um processo atropelado da forma como esse processo está acontecendo, que não considera, né, todos os custos socioambientais. Um dia que nós pudermos fazer um planejamento honesto, né, essa conta vai ser outra. E outras fontes de energia vão se tornar viáveis, né, que hoje são desprezadas. O que a gente vê hoje é um cronograma de engenharia, precisamos construir, precisamos gerar energia, e o que der para fazer de preparação da região nesse meio tempo, ok. Se não der também, deixa para lá, depois a gente faz, um depois que nunca vem. É por isso que se diz que a energia hidrelétrica no Brasil é muito barata. Ela é muito barata porque não estão computados os custos sociais e ambientais disso. O empreendedor da obra fica com os lucros desse empreendimento e a sociedade brasileira que vai pagar pelos custos ambientais que foram causados por eles. Quer dizer, eles ficam com o lucro e socializam o prejuízo com todos nós. Para quê? Para quem? Quem está se beneficiando com isso? Sabe? Que tipo de lucro você vê? Se você pegar os locais onde tem hidrelétricas, nenhuma comunidade, nenhum grupo pequeno, nenhum pescador, nenhum indígena, nenhum quilombola, nenhum extrativista ganhou nada com isso. Só quem ganha são as empresas que sempre ganharam nesse país, as grandes empreiteiras, quem ganha são os grandes grupos políticos. O que acontece lá com a área elétrica? Ela foi delegada ao Sarney. Então, o Zé Antônio Muniz Lopes era o homem do Sarney, inclusive maranhense, que estava na Eletronorte, depois passou para a Eletrobras. Lobão, Edson Lobão, é o elemento do Sarney. Então, Belo Monte e as barragens na Amazônia nada mais são do que um presente para esse grupo, que foi o grande grupo político de apoio ao Lula e está sendo de apoio à Dilma, e também o grupo que mais financia a campanha no Brasil, que são as empreiteiras que estão se candidatando e que querem construir essas barragens aqui na Amazônia. Não é fácil estar num espaço como aquele, onde está o principal comandante e que tem relações estreitas com as empreiteiras, com Odebrecht, Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez, que é o presidente José Sarney, no comando desse debate. Como explicar
o peso do Sarney. Eu vivi intensamente os últimos 50 anos da República como testemunha e como protagonista da história do Brasil. Sabe, Palmério Dória fez um belíssimo trabalho no Honoráveis Bandido, que ele destrincha isso, mostrando que desde o Ministério das Minas e Energia, passando pelas empreiteiras, até a venda de poste, quem controla isso é o grupo do Sarney. Acho que não posso ser julgado, é uma injustiça do país julgar um homem como eu. Nosso objetivo é fazer Belo Monte no horizonte mais rápido possível. Veja bem, tem males que vêm para bem. Está resolvido para o governo. Vamos implantar Belo Monte, vamos implantar as outras 5 hidrelétricas no Pará. Há uma decisão do governo de viabilizar essa obra a qualquer custo, né? É uma postura, né, autoritária do governo, né, que se manifestou e arbitrária, né, que se manifestou ao longo desse processo de várias maneiras. O que a gente tem encontrado ao longo do processo de Belo Monte é exatamente um desrespeito total, tanto às populações tradicionais, às populações amazônicas, como ao meio ambiente. Tudo tem sido desrespeitado, era como se fosse um rolo compressor passado pelo governo federal sobre a Amazônia e sobre os seus habitantes. É isso que, no fundo, é Belo Monte. As condicionantes indígenas não foi cumprida nenhuma até agora. E mesmo assim eles deram o parecer de viabilidade técnica para o projeto de Belo Monte. Então não dá para entender um órgão que deveria estar defendendo os interesses dos povos indígenas se colocando contra os povos indígenas. A Constituição Federal ela é muito clara quando diz que qualquer interferência em áreas indígenas que possam ser causadas por hidrelétricas como essa, é preciso a oitiva, é preciso que o Congresso Nacional ouça as comunidades indígenas antes de decidir. E uma das coisas que o governo federal fez ao longo desses anos foi o Congresso se reuniu, deu autorização para Belo Monte sem ouvir sequer um indígena. E isso é extremamente grave, porque isso mostra que o governo federal não quis debater com a sociedade brasileira, e principalmente com aqueles que vão ser diretamente atingidos por essa obra, o projeto. Isso nos deu, no primeiro momento, uma desconfiança muito grande de que algo extremamente podre está acontecendo. Nós somos povos, isso que o governo deveria entender, nós somos povos originários dessa terra, e nós não estamos sendo respeitados quanto tal. Isso é muito triste, sabe? E é isso que dá cada dia mais revolta. Porque nós conhecemos os nossos direitos, né? E a gente está gritando e não conseguimos ser ouvidos. O Congresso Nacional é quem representa o povo brasileiro. Índio ou não índio, quem representa é o Congresso Nacional. Toda a nação brasileira, branca ou índia, está aqui contida no Congresso Nacional. É aqui que se decide tudo. E o Supremo é o Judiciário, ratificou a decisão. O Executivo só fez eleger como obra prioritária do plano de aceleração do crescimento do PAC 1. E a obra vai sair mesmo. Então eu acho perda de tempo alguém, na altura dos acontecimentos, discutir questão ambiental, licença não sei de quê. Por quê? Porque a FUNAI já deu a licença. FUNAI, Fundação Nacional do Índio, decide tudo sobre o índio. Ela concedeu a licença. ANA, Agência Nacional de Água, deu todas as licenças. E o IBAMA deu todas as licenças e está cronologicamente expedindo a licença de instalação da obra. Então vai sair. Vai sair. E eu espero termos vida e saúde para festejarmos. Comprar líderes indígenas dando motocicleta, dando cesta básica, isso é um crime. É um crime contra a própria cultura indígena. É óbvio que existe um problema ético. É óbvio, né, cara? É a luta ideológica que ela tá impregnada em qualquer lugar, entendeu? Dentro do Estado, né? Entre Estado e sociedade civil, entre Estado e os povos indígenas, entendeu? E que eu acho muito complicado é a Eletronorte, Eletrobras, né, antes da formação do consórcio, e agora o consórcio Norte Energia, assumirem
né, a política indigenista na região. No caso do Xingu, a questão indígena ela é chave, né? É um rio dos índios, são 25 povos aqui na bacia do Xingu, né? Então, o que eles fizeram, eles sabiam que a questão sensível era a questão indígena, eles desarticularam todo o movimento de resistência indígena que estava começando a surgir nessa região. Eles acabam estabelecendo uma relação direta com os índios sem ter o mínimo de conhecimento sobre o que significa esses povos, né? Qual que é a cultura deles, o que precisa ser valorizado, o que significa desenvolvimento para cada um desses povos, qual que é a visão de mundo desses povos. Pô, são povos, né, cara, que estão aí milenares, entendeu? Que tem toda uma estrutura política, toda uma organização social. Então é complicado, cara. É um embate, assim, cotidiano sobre qual que vai ser a forma de aplicação, né? Porque nós temos um ponto de vista da FUNAI que não necessariamente coincide com o ponto de vista indígena. Para onde que o governo quer levar os indígenas? E os pescadores? E os ribeirinhos? Para onde que eles vão? Então isso que o governo não quer ouvir, não quer escutar, quer comprar, quer oferecer dinheiro. O que a gente sabe hoje é que eles já estão bem revoltados com essa questão de cesta básica, porque eles já têm consciência de que cesta básica não é nada, né? Assim, eles estão trocando o rio deles, eles estão trocando a sobrevivência deles, o modo de vida deles por cesta básica. O que essa FUNAI está fazendo? Que eu pergunto sempre também. Porque em vez de ela informar as pessoas da realidade, ela está ajudando as empresas a oferecer migalhas para as comunidades em vez de dar garantia, que é da sua terra desintrusa, porque não estão fazendo, não estão sendo cumpridas nenhuma das condicionantes. Estão fazendo medidas emergenciais que não é o que nós precisamos. Que medidas emergenciais são essas? Cesta básica, pelo amor de Deus. Nós não somos porcos. Nós não somos porcos. O que nós precisamos é ter garantido o nosso direito. O Parque do Xingu é uma ilha verde, cercada de desmatamento. Imagens de satélites parecem takes de filmes de terror mesmo. É uma ilha verde e um desmatamento ao redor. Isso é uma coisa horrível. Fica ser guardião da floresta hoje. É você ser um detentor e protetor de um conjunto de serviços ambientais contido nesses territórios, que é muito mais do que carbono, que é água, que é biodiversidade, né? E vários outros aspectos que compõem, né? Que é uma cultura própria que pode nos ensinar, né? Bastante coisa, né? Que nos ensina e pode nos ensinar muitas coisas. Então, tipo, esse conjunto de coisas é protegido por essa população. Eu não quero dinheiro. De novo, gente, ninguém aguenta mais. De novo, a síndrome do se dar bem, da corrupção, do dinheiro de qualquer maneira. Não é assim, gente. A gente tem que aprender. Um belo dia a gente tem que aprender. Eu acho que esse belo dia é Belo Monte. Alguns dias antes de sua morte, o Chico Mendes disse: quando nós começamos a lutar pelas nossas seringueiras, depois nós demos conta que estávamos lutando pela Amazônia como um todo. E hoje nós sabemos que estamos lutando pela humanidade. Essa natureza que está em terra. Todos nós temos que se respeitar, né? Se um é paulista, outro é italiano, nós temos que respeitar. Como é que já vai? Galimono que bania de boi de camamá, galimono de pei. E aí, irmão, pio que, oh não, que vai camar o meu de pei, galimar mal.